Incrível. Mas nós, seres humanos, temos algumas características, pelo menos dentro da minha visão, que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Por que somos assim, eu não sei. O que eu sei é que muitas coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, não precisaria acontecer. Por quê? Porque deixamos de tomar uma atitude na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Vamos, de uma certa forma, empurrando com a barriga. É na vida pessoal, é na vida profissional, é na vida espiritual, é na vida intelectual, na vida financeira, em tudo. Simplesmente, deixa que eu deixo, vai levando e tudo bem. Não, não. Às vezes a pessoa reclama há 10 anos de um sofrimento, mas aí fica a pergunta, poxa, então por que você sofre há 10 anos? O que você poderia fazer para esse sofrimento acabar? Eu poderia fazer isso. E por que não faz? Ah, não sei. Não tive vontade. Vontade? Você vai trabalhar todo dia com vontade? Você vai treinar todo dia com vontade? Você vai no médico fazer uma operação com vontade? Não, você vai porque precisa, porque é o certo. Então, na nossa vida, às vezes sofremos um abuso emocional, um abuso físico, um abuso no lar. Quantos homens, quantas mulheres sofrem abuso dentro de casa, mas acabam se acostumando com a dor, se acostumando com o sofrimento, porque não tem uma atitude. Se essa falta de atitude vem da preguiça, da ignorância, da imaturidade, eu sinceramente não sei. Mas, pelo que eu aprendi, uma das várias coisas que eu já aprendi na vida é que a palavra oração, ela termina com ação. E a palavra procrastinação tem sido muito utilizada ultimamente. Não é só questão de trabalho não, é sofrimento mesmo, é dor. E hoje a gente tem aqui um time maravilhoso, daqui a pouco nós temos duas grandes amigas que vão chegar também, para participar do nosso bate-papo, Papo Amigo de quarta-feira, aqui na Vox TV, nos estúdios da Vox TV, exatamente para falar sobre esse tema procrastinação. E hoje, nosso grande amigo e irmão, Wilson Decola, psicanalista, também, além de ser um psicanalista, um grande psicanalista, também é um homem de negócio. E está aqui hoje exatamente para a gente falar sobre esse fenômeno que vem acontecendo, pelo que eu estou entendendo aqui no Brasil, e a impressão que eu tenho que isso está aumentando. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos os nossos seguidores aqui do programa Papo Amigo, podcast, né? Sempre um prazer participar com você, Saulo. E os temas sempre muito interessantes, né? E principalmente o tema de hoje, procrastinação. Eu já vou começar aqui dando uma paulada. Por favor. Tá. Nos dias de hoje nós vivemos uma espécie de tirania da produtividade. O que seria isso? Você já percebeu que está todo mundo correndo para fazer as coisas, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um carro melhor, você tem que ter status, você está na rede social, as pessoas cobram isso, está tudo acontecendo. Certo. Né? E aí, uma forma de você lidar com isso é um mecanismo de defesa natural do ser humano, que é procrastinar. Meu Deus. Mas nesse caso, a procrastinação, ela é um sinal de que você está vivendo de forma errada, que você está acelerando demais, né? E você está curtindo de menos. Então, assim, um dos principais motivos hoje de procrastinação, uma coisa que a gente pode olhar bastante, é o que está acontecendo nas redes sociais, né? Uma comparação geral, todo mundo mostrando só o lado bom da vida, mostrando status. Ninguém mostra, aliás, tem quem mostra também mazela, né? Tem a pessoa que mostra que está tomando soro no pronto-socorro, por exemplo. Aí já é um sinal da busca pela atenção, né, e da aprovação externa. E tá todo mundo vivendo isso.
A gente vive num mundo imediatista, onde o celular dita o ritmo de como você vai viver. Eu coloquei hoje o nosso banner, procrastinação. Como lidar com esta condição humana, onde acabamos empurrando com a barriga coisas que poderíamos fazer tranquilamente no nosso dia a dia. Essa é a pergunta que eu lanço. A procrastinação, ela não seria talvez uma consequência da falta de organização, da falta de disciplina? É uma reflexão, não é uma pergunta, é uma reflexão. Como é que você encara isso? Por que que a procrastinação acontece? Assim, na essência, né? Por esse lado aqui que você tocou, Saulo, existe o mito da falta de tempo, certo? Que a pessoa justifica, agora no assunto, justifica, né? O tempo todo, não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. Então eu digo o seguinte, o mito da falta de tempo versus a regulação emocional. Loucura, hein? Então você tem problemas emocionais que te levam a procrastinar. Problemas emocionais. Um casal, independente de homem ou mulher, de repente se sente acuado, inibido, coibido, castrado ou castrada dentro de casa. E aí a pessoa leva aquela relação durante 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos por falta de atitude. A procrastinação também cai nessa questão da agressão moral, física, espiritual dentro de casa também, ou não? Sim, porque toda pessoa que vive um relacionamento prejudicado, abusivo, falido e não muda, é porque ela tem um ganho secundário dentro da relação. Ela tem um ganho secundário. Alguma coisa ela ganha em permanecer naquele lugar, sabe, Saulo? Principalmente a zona de conforto. Então, vamos colocar no caso aqui um homem, que vai se separar, né? Tá. Veja o tanto de problema que vai enfrentar numa separação. Tá. Vai ter que dividir patrimônio, vai ter que regular pagamento de pensão, no caso de quem tem filho. Certo. Ou no caso de ter uma mulher que está tantos anos dentro de um casamento, uma mulher que não trabalha, por exemplo. Então, quer dizer, tem uma série de questões que a justiça cobra para a pessoa mudar de vida. Entendi. Então, se você não muda, você não precisa lidar com esses problemas. Entendi. Então, nesse caso, a procrastinação é um mecanismo de defesa que protege a pessoa dentro de uma zona de conforto. Ela não precisa mudar, portanto, não precisa se desgastar nem fazer nada. Só que o desgaste que enfrenta dentro de um relacionamento abusivo, por exemplo, para mim é um dano muito maior emocional do que se a pessoa tomar uma decisão e se separar e enfrentar todas essas questões que eu citei. O ato de enfrentar situações que a vida vai colocar, por exemplo, olha, se você toma uma atitude agora, essa atitude vai mudar a sua vida violentamente. Isso também não pode gerar dores, sequelas, porque a pessoa fala assim, olha, eu estou andando num carro a 40 km por hora, e o motorista teve um ataque cardíaco, e ele vai cair num precipício, mas se eu pular fora do carro, vou rolar, vou me arrebentar. Então o carro está a 80 por hora. Então, ou eu caio no precipício ou me arrebento pulando fora do carro. Quer dizer, alguma coisa eu preciso fazer. O ato também de enfrentar essas situações não pode gerar também sequelas? É uma reflexão, não é uma pergunta, por favor. Tudo que você precisa mudar, você tem que fazer algumas coisas diferentes. Se você continuar fazendo tudo igual, você não vai mudar nunca. Seria o quê? Fazer um planejamento de fuga? Fazer um planejamento. Então, um planejamento de fuga, vai. Primeira coisa, você precisa sair daquele local que você está. Tá. Tanto no plano físico como no imaginário. Tá. Então tá aqui, você mora aqui, você quer mudar de casa, por exemplo. Então, se você mudar para outra casa, você está mudando de vida também nesse ato. Entendi. Mas se você não sair da sua casa e você desejar mudar para outra casa, você vai ficar só no plano da ideia, mas você continua no mesmo lugar. Certo. Não é? Agora, quando você fala, poxa, toda vez que vai mudar tem que enfrentar uma série de situações, e às vezes situações que são doloridas, né? Que a pessoa sofre no momento de mudança. Entendi. Né? E tem aquela máxima, não dá para você
comer um omelete delicioso se você não quebrar os ovos. Ou seja, Serve para uma reflexão também. Ou seja, se o carro está 80 por hora, vai cair no precipício, é certeza de morte. Agora, se você pular fora do carro, você pode se arrebentar, mas tem uma chance de viver. Vai para pronto-socorro, depois se recupera um pouquinho e está de volta. Pode ser. Avaliar, né, dos males o menor, né, no caso. Porque tem os males invisíveis, né, que você convive com o problema durante muito tempo e você suporta aquilo. Né? E você acha que tua mente suporta, mas o teu corpo reage, sabia? Ele te mostra. Você está suportando uma situação aqui de um casamento falido, mas você está apresentando sinais, você está ganhando peso, você está atraindo um diabetes, você está com excesso de cortisol, está cheio de coisa que está te avisando, tem algo errado na tua vida que você precisa mudar. Entendi. E essas questões são muito ligadas a relacionamento, tanto relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos sociais, que você enfrenta, e eu já observei bastante isso. Tem gente que trabalha numa empresa e que não gosta do trabalho e todos os dias tem que enfrentar uma situação de que a pessoa não está afim e não gosta. Loucura, hein? É verdade. Então isso, a pessoa vai adoecendo, né? E eu tenho um amigo que trabalhava numa empresa e ele sofria com relações com chefia, sabe? Esse cara, ele desenvolveu primeiro uma depressão, porque ele ia para um ambiente tóxico todos os dias, né? Ele ia com medo de ouvir um grito do chefe dele direto, que era um cara grosso que sempre se dirigia dessa forma às pessoas, né? Entendi. Como a depressão por conta... Gabriel, acho que a Emília chegou, viu? Você consegue abrir o portão lá para ela? Vou pedir para alguém abrir? Pode falar, me perdoe. Quando o teu corpo avisa, né? O corpo fala. Então, primeiro, você desenvolve uma depressão. Como você conviveu com a depressão, você vai desenvolver um processo psicossomático. E isso aí vai virar numa dor nas costas, uma dor de nervo ciático, uma situação que você não consegue se movimentar. Entendi. Ou seja, o teu corpo está te avisando, você não vai mais participar daquele ambiente. Então, se você não muda de um jeito, o teu corpo te avisa para mudar de outro, ficando doente. Hein? Loucura. Isso que eu ia te perguntar. Tem isso também, né? O corpo somatiza, né? Ele somatiza e transforma todas as suas emoções, né, em processos físicos do corpo. Então tem algumas questões, por exemplo, dores nas costas, nos ombros aqui, estão muito ligadas a pessoas que têm muita responsabilidade familiar. Sabe? Entendi, a pessoa que carrega o peso nas costas, né? Sim. É uma forma de que a gente sempre ouve as pessoas falarem, né? Mas na verdade isso representa mesmo uma dor física. Loucura, hein? Então, naturalmente, a maioria dessas dores, doenças físicas, elas estão ligadas a um processo emocional primeiro. Poxa, no caso, vamos dizer, o capital intelectual das pessoas, no caso, o capital intelectual das pessoas influencia na hora de tomar uma decisão? O ambiente social, o ambiente cultural da pessoa influencia ou não? Influencia sim. Se você estiver cercado de pessoas que você pode contar com elas, elas podem te dar um apoio sim, um apoio familiar, um apoio de amizade direto, para você discutir seus problemas e discutir possibilidades de mudança também. Agora, se você estiver cercado de pessoas que não são confiáveis, você pode receber uma orientação que te empurra mais para o buraco do que você já está, né? Incrível, incrível. Você sabe que uma coisa que eu vejo também nessa questão da procrastinação, eu vejo muitas histórias que as pessoas acabam jogando a culpa no outro, por você não tomar uma atitude. Não, porque o outro não sei o quê, porque o outro não sei o quê, e aí a pessoa vai se vitimizando. Vai se vitimizando e de repente eu não sei o que acontece. De repente as pessoas falam, caramba, né? Vamos tentar mudar a relação. É essa a sensação que eu tenho. Quer dizer, essa questão de jogar a culpa no outro também é uma barreira, né? Então, mas é uma barreira, mas é um ponto de partida para uma discussão, né?
Você sabe que tem muita gente que enfrenta aquela herança familiar transgeracional. Eu sempre falo esse termo aqui, né? Mas você recebe muita informação da tua família, daquelas pessoas que convivem mais próximos de ti, né? Agora, geralmente você recebe informações lá de trás, de 50 anos atrás, né? Como é que era viver lá atrás, por exemplo, seus avós? Não dá para trazer uma informação para você atuar nos dias de hoje. Então você acaba procrastinando porque você tem uma influência familiar que te obriga a fazer isso. Porque te cobra. E você tem um sentimento, Saulo, de lealdade familiar, para não dizer um sentimento de culpa. Então, assim, eu sou leal à minha família, né? E eu enfrento, sim, problemas de procrastinação, mas que estão ligados a quê? A crenças que eu aprendi na minha infância. E que eu preciso quebrar agora. E como é que você quebra isso? Entendi, Né? entendi. Com exercícios de autoconhecimento, por exemplo. Eu vou deixar 2 exercícios aqui para você fazer em casa, né? Então, por exemplo, você acabou de se separar e voltar com a pessoa. Há uma situação bem chata, né? Muito louco, né? A pessoa te traiu e você se separou e voltou. Como é que você vai viver daqui para frente? Você vai viver dentro de um padrão de comportamento de desconfiança. Entendi. Certo? Entendi. Então, qual que é a sugestão? Faça um exercício mental como você quer estar daqui a 5 anos. Pensando na desconfiança, sempre olhando para a pessoa e lembrando daquele episódio, um sentimento de ciúme eterno, um sentimento de arrependimento por estar naquela relação. E o segundo exercício é a mudança. Imagina você daqui 5 anos sozinho ou com outra pessoa. Sim. Feliz, desenvolvendo uma outra atividade profissional, se relacionando com pessoas incríveis. Você pode conhecer uma mulher mais legal do que você tinha, não é? Então você tem que fazer um exercício de autoconhecimento para saber qual desses 2 você quer se abraçar. Você quer abraçar esse cara que vai ficar sofrendo, né, com a situação que aconteceu? Ou esse cara que desenvolveu, processou o luto, fez um acerto de contas consigo mesmo e deu um passo na direção da mudança? Nossa, loucura, hein? Loucura, totalmente. Eu te pergunto, qual dos 2 que você quer? Olha, eu vou ser sincero, eu tô numa fase assim, eu prefiro a mais amarga das verdades do que a mais doce das ilusões. Gabriel, chegou o pessoal lá? Você fez essa gentileza para mim? Parece que o pessoal... Não, mas você sabe que o trânsito tá uma loucura aqui na região. Eu não sei o que está acontecendo, é uma questão à parte, né? Eu não sei o que está acontecendo, principalmente na região do Grande ABC, que durante muito tempo algumas obras eram para ser feitas e de repente começaram a ser feitas da noite para o dia. E nós temos, acho que 1 ano ou 2 aí que a gente está enfrentando uma situação muito delicada no trânsito, porque às vezes você um percurso que era para fazer em 20 minutos, você fazia 1 hora. Gente do céu, uma loucura, né? Então, talvez tenha a ver também com essa questão da procrastinação. Vai empurrando, daí se é para tomar 1 litro de leite por dia durante o ano, você vai tomar tudo no último dia do ano? Não vai, né? Não dá, né? Não dá, pelo amor de Deus. Né? E tem outro problema também, né? Quando a gente fala da tirania da produtividade. Sim. Essa questão de você dirigir no trânsito também está muito ligada. Você consegue dirigir hoje sem um aplicativo de direcionamento? Ah, não dá. Não dá. Então você acaba cobrando de você mesmo uma performance na hora de dirigir. Sim. Só que você está enfrentando, todo mundo tem carro hoje em dia. Sim. E está todo mundo circulando e o trânsito está pesado. Então isso é mais um fator estressante e gerador de ansiedade. Então você cuida de ter um carro mais novo, você cuida de ter um celular mais incrementado, um smartphone, Sim. Mas você não cuida da tua terapia e de fazer um processo junto com um profissional para tratar tudo isso e deixar você também tão modernizado quanto o teu carro e teu celular. Que loucura, hein? Que loucura. Ô, Gabriel, chegou o pessoal aí? Chegou. A Hermínia tá aí? A Hermínia tá aí? A Hermínia não tá aí? Ué, pensei que a Hermínia já tinha chegado. Quem chegou agora? Quem que chegou? A Érica? A Érica que chegou, é isso?
Isso aí. Pede pra Érica entrar, por favor. Pra Érica entrar aqui, vem, por favor. Pede pra Érica entrar, porque aí a gente já entra aqui, já apresenta também. Por favor, cadê a Érica? Opa, a Érica entra aqui. A Érica vai entrar aqui com a gente hoje, porque... A Érica também é psicanalista, porque eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo agora. Enfim, faz parte do dia a dia. Gente, programa ao vivo é assim, viu? A gente não tem aqui. A gente não tem. Ô, jovem, por favor, senta aqui, fica aqui do nosso lado aqui. Senta aqui do lado aqui. Dois psicanalistas. Ela trouxe o livro. Não, por favor, pode vir, pode. Ela trouxe o livro. Fiquei sabendo aqui do livro incrível da Érica. Ô, Érica, um beijão pra você. Por favor, senta aqui. A Cláudia tá aqui do lado. A Cláudia não quer aparecer hoje aqui. A Cláudia tá sentando aqui do lado. Deixa eu ver o seu livro, passa pra mim aqui, Érica. Deixa eu ver aqui. Nossa, que maravilha. Por amor também se morre. Olha aqui. Ô, Érica, você tá conseguindo falar com a Hermínia? Eu não tô conseguindo falar. Ela disse que a previsão é 2h56. Mas ela vai chegar, ela tá vindo pra cá, né? Ela tá vindo pra cá. Tava na estação. Eu pensei que ela tava aqui na portaria. Ela não tá aqui. Não, eu que tava. Eu telefonei, aí ninguém abriu, eu saí, voltei de novo. Gente, eu cometi um erro. Eu errei. Eu pensei que era. Nossa, esse livro tá bonito. Por amor também se morre. Conheça a história de uma sobrevivente a um relacionamento tóxico. Érica Daniele Imperial. Érica, a gente estava falando aqui sobre a questão da procrastinação e de repente tocamos num assunto que é exatamente, nós falamos sobre relacionamentos humanos. Por exemplo, você está num relacionamento que dura 1, 2, 3, 10, 20 anos. E você vai empurrando com a barriga, vai sofrendo. Exatamente. Também é um caso de procrastinação. O Wilson Decola, ele é psicanalista, você também é psicanalista. Eu vi. E ela é escritora, gente. Olha que maravilha, estamos aqui com o livro. Depois eu quero ver esse livro aqui. Mas me fala, o Wilson... Esse é seu. Esse aqui é meu. Será devorado. Que bom. Uma coisa que eu falo aqui no Papo Amigo: estuda por desaforo para largar a mão de ser besta. Eu falo isso há 10 anos. Né? Principalmente quem tem dislexia como eu. Se você não ler, se você não escrever, se você não exercitar o teu cérebro, papel, lápis, caneta e leitura, meu amigo, seu cérebro vira uma paçoca, pasta de banana. Uma pasta de banana, pelo amor de Deus. Tô errado, Érica, pelo amor de Deus. Não, então, não. Imagina, hoje eu consigo lidar com isso melhor, mas é com 64 anos, antes não. O Wilson tá rindo aqui, que foi? A Cláudia fez alguma cara brava? Cláudia, você fez cara brava? Não, o Wilson tá rindo aqui. Não, quando o Wilson ri, eu entendo que tem alguma coisa que eu devo ter falado ou feito. O que eu fiz errado, Wilson, por favor? Não, porque é assim, é assim. Ou você toma, porque no meu tempo você ouvia. Hoje eu lido melhor com isso, mas hoje eu acho até engraçado. Mas no meu tempo você tinha apelido preguiçoso, vagabundo, como você fala assim, fracassado, não vale o prato de comida que come, burro. E eu tenho um certo grau de dislexia. Hoje eu entendo isso. Então se você não exercita o ato de ler e escrever todo dia, um abraço, meu amigo. A vida te atropela e fica com peninha depois de você. Ô, Érica, você como psicanalista e escritora, de repente você também trabalha como mentora, porque pelo que eu entendi, eu ainda não li, mas pelo que eu entendi, essa obra tem uma parte da tua vida pessoal. Estou falando bobagem ou não? Não. Quer dizer, conta um pouco da tua história também, é isso? Um pouco. Ah, é? Um pouco, mas eu me preocupei mais em trazer, talvez, a fórmula secreta para você descobrir se você está dentro de um relacionamento narcisista, tóxico, e sair dele, se curar. Que então legal. não é apenas a história, porque senão história por história todo mundo conta, né? As pessoas querem a solução do problema. Sim, então a gente buscou, você vai analisar, tem técnicas maravilhosas aí para colocar em prática no dia a dia. Detectar se você tem uma mãe narcisista, um patrão narcisista, um amigo narcisista. Sim. Ou, quem sabe, até o seu cônjuge, né? E aí você... Ou até você mesmo tem aquela... Como é que fala? Não é uma síndrome, mas é assim, aquela coisa de você mesmo ser uma pessoa que você se tortura, se flagela, sente um certo prazer em se machucar, não sei como é que se explicar, de se fazer de coitadinho. Vítima. De vítima, Sim. de se vitimizar. Sim. E fica procurando situações para se vitimizar e aí fala, não, o mundo não me entende. Para, o mundo não está aqui para te entender. Bem, acorda, né, meu? Acorda aí, né? Exatamente. Então, respeita o outro também, né? Então,
Tem isso. Ô Érica, você é psicanalista e você trabalha nessa área. Estou vendo que você é escritora, psicanalista, palestrante. Conta um pouquinho aqui da tua história, por favor. Fique à vontade, por favor. Bom, cheguei e atrapalhei você, não foi, amigo? Não, Wilson, a gente tem liberdade. Depois Não, ele me xinga lá no depois ele me xinga lá nos bastidores da bronca. Não tem problema não, a gente tem liberdade aqui. Bom, boa tarde a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Sim. Bom, eu sou psicanalista, terapeuta, trabalho com mulheres, trabalho Sim. com imersões, com vários treinamentos, mas antes eu não fazia nada disso, né? Sim. Eu procrastinei, posso dizer assim hoje, Entendi, com certeza, entendi. durante 15 anos o término de um relacionamento. Ah! E eu sofri muito com isso, porque a entendi. procrastinação as pessoas levam muito lá da preguiça, de que Sim. você não quer fazer algo, e na verdade é muito mais além, é muito mais Sim, profundo. sim, Então eu procrastinei, sempre deixando para depois resolve, depois eu vejo, tá bom, vamos aceitar, vai mudar, vamos melhorar. E nisso se passaram-se 15 anos. Nossa, Né? que E loucura. quando eu comecei a fazer as minhas formações, foi que dentro do estudo, Tá. como você falou, que liberta, eu conseguia detectar, não, tem alguma coisa de errado aqui. Sim. Acompanhando outros colegas, tem alguma coisa de errado aqui. Eu comecei a analisar, eu falei, cara, eu tô dentro de um relacionamento tóxico. Você sabe que você me lembrou a imagem de uma moça há muitos anos, quando eu assistia a TV aberta. Hoje eu até assisto, Eita, mas será que é até bonito? assisto TV aberta, mas assim com algumas restrições. E eu sempre gostei muito de novela, sempre gostei. Ó. E eu não, é verdade, sempre gostei de novela, sempre gostei Que de bom. novela, filmes, eu sempre seriado e tal. E eu me lembro de uma novela, eu não sei qual que era a emissora, que tinha uma jovem que ela foi criada para ser esposa de uma família muito rica, de Parará, e ela realmente tinha uma qualidade de vida impecável. O pai, quando ela foi criada, ela foi muito bem criada, o marido cuidando dela, mas ela já tinha 10, 20 anos de relacionamento, mas ela não tinha uma formação profissional. E ela falou, o que eu vou fazer quando eu sair daqui, dessa casa? Eu fui criada para ser esposa, não tenho profissão, não tenho formação. Então, às vezes, a pessoa, ela não tem coragem de falar, caramba, eu vou perder tudo, vou morar debaixo da ponte, eu vou morar num albergue, numa pensão. E a pessoa realmente fica com medo de pedir ajuda. Exatamente. Esse medo de pedir ajuda trava também, né? Trava. E vem dos vícios emocionais. Nossa, vícios Vem emocionais. dos vícios emocionais. E eu carregava os meus. Né? Então, vem de uma longa história, né? Sei. Rejeição paterna, minha mãe precisou ir embora, eu muito novinha. Tá. Fui criada com a avó que já era depressiva, me agredia. Sim. Porém, ao mesmo tempo me amava, então era aquele amor tóxico. E eu cresci buscando construir a família que eu sempre sonhei ter. Tá. Então, toda oportunidade que eu tinha, me relacionava e era traída. Por quê? Porque eu estava carregando os meus vícios emocionais. Você levava para você Exatamente. essas A história dos referências. meus pais. Então, eu levava o que eu via. A gente absorve e a gente... É o espelho, né? A gente vai replicando aquilo. Isso é uma coisa, o Wilson e Érica, isso é uma coisa, um psicanalista ou uma psicanalista, isso é uma coisa interessante. Nós repetimos padrões, Exatamente. basicamente, tipo assim, eu saio de um relacionamento, mas vou procurar pessoas exatamente iguais àquele relacionamento anterior se eu não fizer um trabalho de reflexão, de terapia mesmo. Tô errado, Wilson? Quer ver um exemplo sobre isso que a gente está falando aqui? Você tem um relacionamento com uma pessoa tóxica, por Sim, exemplo. Então sim, você sim. se separa e você quer buscar um novo relacionamento. Então, provavelmente, se você não se atentar a isso, você vai buscar uma pessoa nos mesmos padrões. Os mesmos Exatamente. padrões, né? Por quê? Porque você lá atrás você ouviu certamente lá suas tias, sua avó, sua mãe, sei lá, falar, homem não presta, o homem trai mulher, todo homem é desse jeito mesmo, né? Então, Sim. quando chega a tua vez que você vai pro teu relacionamento, você tá com foco nas pessoas que não prestam. Com certeza. Então as pessoas que surgem nos teus relacionamentos, de repente você não tem interesse numa pessoa diferente. Você vai se interessar realmente pela pessoa que gera o problema que você aprendeu e tornou um padrão emocional, um padrão de vida. E é um A vício. Hermínia chegou. Aê! A Hermínia, como é que é o inverso da procrastinação? É ação? Porque ela é totalmente o inverso da procrastinação, porque ela não tem tempo ruim. Essa mulher me lembra um personagem impressionante. Tudo bem. Ela fala, Eu eu preciso de um vou. helicóptero. Ela fala, eu Eu vou. também. Um helicóptero. Ela eu não fala, quero eu gastar. vou. Ela fala, eu vou e acabou.
Eu tardo, mas não falho. Eu fico tranquilo. Não, é sério, gente. Eu fico tranquilo. Ela falou, Saulo, eu tô indo. Fica tranquilo que eu tô indo. Eu fico tranquilo porque agora, já que eu conheço a Hermínia um pouco melhor, eu sei que ela vai vir. Pode estar chovendo canivete. Ela vem. Se ela dá a palavra, ela vem. Não é verdade, abre o guarda-chuva de canivete. Pronto, e vem. E bora, bota uma galoche. Vamos. Hoje o teu dia tá dinâmico, né, Hermínia? Tá, desde ontem. Não, fala aqui no microfone. Tá desde ontem. Anteontem. Tá desde o carnaval. A Hermínia é o inverso da procrastinação. A Hermínia não é verdade? Qual seria o termo? Não sei se existe, né? Não sei. Aí gente, aqui pelo amor de Deus, 3 minutos de prosa. Qual seria o termo o inverso da procrastinação? Seria a pessoa com ação? Seria o... Hiperação. Hã? Hiperativo. Hiperação. Hiperação. Hiperfoco. Hiperfoco, que legal. Superação. Apesar que eu me acho procrastinadora. Mas eu acho que toda pessoa que é responsável se cobra. Olha, uma vez, eu vou contar uma fofoca aqui. Momento papo tititi. Eu me lembro de um primo que, graças a Deus, já morreu, graças a Deus. E quando eu fazia faculdade, não, mas é verdade. Mas você quer que eu minta? Eu vou, não, é verdade. O cara, graças a Deus. Uma benção é o meu bem. Bem longe de mim. Exatamente. Meu pai uma vez ligou pra mim assim: Saulo, teu primo morreu. Uhul! Um a menos. Porque é o seguinte, eu me lembro que eu estava fazendo faculdade na época de engenharia, e eu me lembro que ele me veio na minha frente e falou assim, que a área de uma figura, de um quadrado, né, um quadrado retângulo, um quadrado equilátero, era a soma dos 4 lados. E eu falei, não, filho, a área de um quadrado retângulo, um quadrado equilátero é lado vezes lado. Não, que faculdade de Mé. E começou a me xingar e eu olhava assim pra ele. Eu falei, amigão, com todo respeito, qual o seu grau de escolaridade? Aí ele falou, não vou falar aqui por respeito a gente. Aí ele falou, daí quando ele continuou a complementar, eu falei assim, calma, você já me respondeu o que eu queria saber. Levantei e fui embora, nunca mais falei com ele. Tá? 20 anos depois, fiquei sabendo que ele estava nas últimas. Eu falei, e daí? Pô, mas não sei o que, teu primo, teu pai. Eu falei, sim, daí? Ah, morreu, e daí? Então eu acho que é assim, às vezes você precisa tomar uma atitude um pouco mais severa. Com certeza. Porque tem pessoas na vida que nasceram para te respeitar e outras que nasceram para sentir medo de você. Entender que tem certos limites que se você passar, tu vai levar uma mordida. Tô errado, Wilson, você também é assim, você é bravo também, né? Você não, né? Eu não sou muito bravo, não. Você não deixa barato, não. Hermínia, eu preciso falar uma coisa pra vocês, e atenção na semana... Não foi eu. Não. Na semana passada, a Fabi Calçados veio aqui, a gente tinha um ditado que eu falei errado. Me deram umas broncas aí, eu falei assim, por que a calça a gente veste e o sapato a gente calça? Não, o ditado estava errado, gente. Não é, o ditado é assim, ó. A calça você bota e a bota você calça. É esse que é o ditado. É uma ditado popular, então era uma pergunta. Então tá... Mas o Wilson soltou umas aí que eu não vou falar, não, senão eu vou acabar apanhando aqui. Se quiser falar, você fala aí, Wilson. Você falou? Não fala. Não fala assim, não, vou acabar apanhando aqui. Depois o pessoal fala que é preconceito e tudo mais. Gente, eu tô aqui, engraçado. Você está procrastinando. Não. Eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, porque é exatamente isso que eu ia tocar. O Wilson matou a charada. O ato de realmente tomar uma ação e sair da procrastinação te causa dor. Mas depois que essa dor passa, te dá um alívio, te dá uma sensação de realização, que eu tô sentindo isso na pele. Muita coisa que eu procrastinei, fui pra cima, resolvi, doeu. E agora estou me sentindo mais leve. Inclusive 27 quilos mais leve. Depois eu vou contar aqui da Hermínia aqui, porque tem a ver com o trabalho que ela está desenvolvendo aí junto comigo e vice-versa, né? Então é isso. Eu acho que talvez eu seja uma das provas vivas que o ato de enfrentar a procrastinação e vencer essas barreiras dói. Machuca. Mas lá na frente tem um ganho. A satisfação de missão cumprida. Tô errado, Wilson? É que às vezes para você tomar uma ação dessa, você precisa de ajuda profissional. Né?
Porque se você está num relacionamento tóxico, por exemplo, Sim. a primeira coisa é você identificar que o relacionamento é tóxico. Porque Bom, geralmente você matou. fica ali dentro, convivendo dentro de um padrão ali, de um formato, que pode ser bom para você num primeiro momento, porque você tem lá uma condição financeira, talvez, sei lá, tem um lugar para você morar, algumas coisas assim. Ou posição, né? Ou posição social também. Mas se você for observar, de repente, você está com um cara que é um opressor, por exemplo, que é um cara que tem um tipo de comportamento violento, passivo, agressivo. Sabe aquele cara que manipula situações e te controla? Dormindo com o inimigo. Tem Exatamente. Um filme assim desse nome. Né? Então, geralmente, você vai ficar muito tempo dentro dessa relação. Mas lembrando que também existem homens que oprimem mulheres e mulheres que oprimem homens. Quer dizer, na realidade, os dois lados. Tem que ter tanto o ser humano, tanto o homem como a mulher, em casos específicos, um pode ser oprimido pelo outro dentro de uma relação. E também entender qual é o papel de cada um na relação. Porque você tem uma mulher, mas ela pode ter uma posição de sua mãe, por exemplo. Ah, isso é ruim. E aí você está vivendo ali, em vez de você se posicionar num papel de igualdade com a tua mulher, você fica inferiorizado e a mulher está aqui no comando, por exemplo. Tá. Mas não porque ela quer ser assim. Tá. É porque o relacionamento contigo se formatou desse jeito. E é assim que passa o tempo e você chega uma hora que você está cansado e não sabe do quê. E você só enxerga isso quando você vai para uma análise pessoal, uma análise de autoconhecimento, uma terapia com uma pessoa que vai mostrar para você, com reflexões, com perguntas, que você está, sim, dentro de um relacionamento ruim, tóxico, exatamente. Para isso, você visite o canal Papo Terapia no YouTube, né? Eu já estou aqui já levantando a bola. O Érica, aqui no Papo Amigo, eu falo isso para as pessoas. Eu venho aqui, eu sempre falo para os convidados, para as convidadas, a Hermínia me conhece, o Wilson me conhece, todo mundo que já sabe que eu estou nessa brincadeira há 10, 20, 30 anos. Divulgue o seu trabalho, que é bonito isso. É divulgando o seu trabalho que vai gerar renda. E gerando renda, gera a possibilidade de você fazer coisas boas. Sim. Dinheiro é bom, dinheiro é amor, que nem a nossa grande amiga Paula Baez fala, dinheiro é amor, amor é dinheiro. E se você colocar isso na prática, que venha. Então, você hoje, com as suas palestras, com seus livros, com o seu trabalho como psicanalista, você encontra essas dificuldades, você encontra esse tipo de relacionamento onde o marido e a esposa têm muito mais um relacionamento como se fosse uma mãe cuidando de um filho ou um pai cuidando de uma filha. Você encontra isso também no seu dia a dia? Sim, porém hoje os casos que são mais surpreendentes, né, e que chegam com mais facilidade são de agressões mesmo. Agressão, Muitas moral e física. Sim. Que loucura. É uma loucura. Me diz uma coisa, você também, eu tenho observado, foi uma jovem, uma amiga virou para mim e falou uma coisa, falou assim, olha, eu falei isso para minha mãe assim, assim, assim. Eu entendi o que ela falou assim, olha, toma cuidado, porque lembra que ele é teu filho. Ela, uma jovem, uma amiga falando. Aí eu falei, caramba, ela estava levantando a bola que existem muitos pais, o pai, no caso o pai biológico, né, o homem, né, biológico, Sim. o pai, que trata a filha como se fosse, com todo respeito, tá, gente, eu estou fazendo uma reflexão, pelo amor de Deus, que trata a filha como se fosse uma amante. E a mãe que trata o filho como se fosse um amante. Tem isso também, não tem? Tem. Porque infelizmente tem. Essa minha amiga deu uma esculachada na mãe dela que até eu levei um susto. Falou, olha, Sim. ele é teu filho, hein? E ela olhou firme e a mulher fez assim um susto. Eu falei, nossa, ela entendeu o recado. Exatamente, é como ele falou, né? Cada um tem que entender o seu papel ali dentro. Isso, meu. Mas infelizmente tem muitas situações onde a mãe, ela acha que ela é esposa do filho. Nossa. E aí ao invés muitas vezes de, por exemplo, ligar para o marido para fazer algo, ela liga para o filho. Nossa. Então ela tem aquela dependência emocional do filho. Quando o filho casa ou vai embora, ela sofre. Nossa. Porque é como se tivesse perdido o marido, sabe? Sim. Eu chamo de síndrome do ninho vazio. Síndrome do Ninho vazio. Ninho vazio. Exatamente. Você não se preparou para aquele momento que o filho vai abandonar o ninho, vai viver a vida dele. Sim. E você vai viver a sua.
E dentro da questão da procrastinação, o ato de não tomar uma atitude pode interferir para pior essa situação, né? Em tudo. Em tudo? Em tudo. A Hermínia, ela é obstinada pelo que ela quer. Tá. E isso vai levar ela a alcançar o que ela quer. Certo. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, é o contrário. Querem, dizem que querem, mas não tem clareza do que querem, procrastinam, sempre deixam para depois. Sim. Fica protelando, não vai para lugar nenhum. Entendi. Hoje era um dia que a Hermínia sabe, não era pra eu estar aqui, mas eu falei, eu assumi um compromisso, eu vou. 2h30 eu tava embaixo. Bom, isso você falou é uma verdade, isso que você falou é uma verdade. A questão do dar a palavra. Sim. Eu tenho observado muito essa questão do dar a palavra. Os valores, hoje sociais, é uma reflexão, não é uma pergunta. Como é que a gente pode lidar com valores sociais hoje? O Wilson e Érica, tá? Como é que a gente pode... E também a Hermínia, que eu tenho que apresentar a Hermínia Rosa, senão ela me bate, se eu não apresento. Hermínia Rosa está aqui hoje. Tá, tá certo, não vou falar mais. Tudo bem, não vou falar mais. Não vou falar mais. Como é que a gente pode lidar hoje com essa questão dos valores sociais, se eu tô vendo que de 10, 20, 30 anos ou mais para cá, não, mais de 30 anos, eu tenho observado isso pelo menos de uns 40 anos para cá, os verdadeiros valores sociais que marcam a dignidade e a honra de um ser humano estão sendo deturpados. Como é que a gente lida com isso hoje? Na sua visão, Wilson, na sua visão, Érica, na sua visão, Hermínia, como é que a gente lida com isso dentro dessa sociedade que está empurrando com a barriga tudo? Quem quer começar? Fica uma reflexão, hein? Eu jogo a batata quente e saio correndo, né? Bom, então eu vou mandar aqui. Eu não presto, Eu acho né? que é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é Sim. que você tem uma opinião própria, né? Tá. Que é o seu eu, é o seu ego, que é quem define quem você é e é o que filtra o que é bom e o que não é bom para você. Tá. O que você tem são convenções sociais para o grupo, para a gente viver em comunidade. Então você tem padrões de comportamento que são considerados bons para você viver em grupo, você tem a comunidade da sua igreja, você tem lá do clube social que você frequenta. Então em todos esses ambientes que você convive em grupo, você tem regras. Só que você não pode se deixar levar totalmente pelas regras, porque você é um ser individual. E para isso você precisa entender quem é você e o papel que você ocupa dentro do núcleo familiar, lá no seu trabalho, lá no teu clube social. Eu penso mais ou menos assim, que tudo que você tem de regra serve para o grupo, mas não necessariamente e individualmente para você. Você segue por uma questão de convivência, mas não que aquilo seja bom. No caso, mas assim, regras são importantes. Sim. Para você viver em grupo. Em grupo. Não que a regra seja boa para você. Mas, por exemplo, imagina que eu estou numa empresa. E existem regras. Se eu não respeitar aquelas regras, ou eu peço demissão ou eu serei demitido. Isso. Muitas vezes eu pedi demissão. Pediu de... tá. Se eu vejo que aquilo ali não me convém e eu não estou dentro daquele padrão e eu não quero seguir, eu peço licença e saio. Fica pertinho do microfone. Eu senão... peço licença e saio. Porque tá. eu não vou ficar fazendo algo que não me convém. Entendi. É Então, que a regra em grupo está beneficiando alguém. Por exemplo, o dono da empresa. tá. Se você não se sente confortável em seguir aquela rotina e aquelas regras, é o que a Hermínia falou, você pega e vai embora. E deixa lá o patrão mandando em quem aceita o que ele propõe, não? E tem muitas pessoas que às vezes preferem ficar ali insatisfeita do que deixar, às vezes, mais pelo dinheiro, não porque ele gosta de estar ali ou porque ele quer seguir as regras. Loucura Eu isso. acredito que tem muito a ver com princípios e valores também, né? O que Valores. você carrega, a verdade que você carrega. Porque como você falou, se você dá a palavra em algo, antigamente isso valia mais do que dinheiro. Assinatura. A sua palavra valia mais do que dinheiro, do que assinatura. Se a gente dava a palavra e não cumpria, você já perdia ali seus princípios e seus valores. Então hoje, do jeito que a sociedade está, quando você implanta princípios e valores, você é visto como estranho. E aí você é visto como estranho. Então você é obrigado a muitas vezes se adaptar, não tenho regras, a não aceito, sou fora da curva. E você tem que entender aonde isso vai te prejudicar. Aonde isso vai te levar, que vai prejudicar o seu caráter,
os seus princípios, aquilo que você tem como a sua verdade. Por exemplo, você está em um trabalho que é totalmente contrário da verdade que você carrega. Você vai ficar ali só por causa de dinheiro? Você está fugindo dos seus princípios e valores. Você vai desenvolver uma ansiedade terrível. Total, e depois vem pra gente cuidar. Depois vem. Isso é importante vocês tocarem. 15 horas e 15 minutos. Gabriel, quantos minutos faltam para terminar o nosso podcast? Quantos minutos faltam? 20 minutos? Oi? 20 minutos? 20 minutos, né? Então, 15 horas e 15 minutos agora. O tema de hoje é procrastinação. Deixa eu ver aqui, ó. E eu coloquei junto no nosso banner, coloquei assim: como lidar com esta condição humana onde acabamos empurrando com a barriga coisas que poderíamos fazer tranquilamente no nosso dia a dia? Essa é a pergunta base do tema de hoje. E aí, nós entramos também dentro da procrastinação, porque a procrastinação, ela envolve toda a questão do ser humano, a questão profissional, pessoal, emocional, relacionamentos, onde a pessoa não toma uma atitude e continua sendo humilhada, agredida, torturada dentro de um relacionamento. Aí, no caso, a pessoa que não tem a devida estrutura emocional, o capital intelectual para poder pedir ajuda, porque numa hora dessa você precisa pedir ajuda. Como é que você encara isso, Érica? Você não só como mulher, como escritora, como palestrante, mas também como psicanalista. Como é que você encara isso, a dificuldade do outro pedir ajuda? É o medo. O medo, muitas vezes, de ser agredida, ser assassinada. Né? Não sei nem se pode falar essa palavra em podcast, não né? sei, porque no Instagram não pode. Se não for, corta. Não sei. O medo de sofrer torturas ainda mais emocionais ou físicas. Né? Então, o medo trava. O medo é o maior bloqueador de sonhos que existe. Então, ele trava você. Então, pode você estar olhando ali a pessoa perfeita. Por dentro ela tem medo, ela não vai para lugar nenhum. Tem um livro que eu li há mais ou menos uns 40 anos, chama Duna. E tem uma frase no livro, no filme também falava, em 88, 86, eu acho que foi 86, 85 o filme, quando fizeram a primeira versão. Eu acho que o diretor foi o Franco Zeffirelli, se não me engano. Tem uma frase que eles usavam muito no filme: o medo é a morte da mente, o medo é a morte da mente, o medo é a morte da mente. De tudo, dos sonhos, de tudo. Eu tive muito medo. Eu tive muito medo. E eu fiquei em uma cadeia emocional por 15 anos. Fora o resto da minha vida que eu já tinha passado com os meus familiares e eu não sabia identificar. Que loucura. E aí eu parei. Você já pensou recomeçar a vida do zero? Foi literalmente do zero. Você falou alguma coisa aí em relação a perder tudo. Eu perdi tudo. Eu fui morar no fundo da igreja. De um casal de pastores que eu nem conhecia. A Hermínia sabe a minha história, ela conhece a minha história. Conheci, 15 dias de vínculo e fui despejada, perdi tudo. Ele foi retirado pela polícia de dentro do meu apartamento e simplesmente fiquei com 2 filhas com saldo devedor. E eu falei, eu vou com medo mesmo. E eu fui. Sim. E eu encarei, porque uma coisa que eu tomei e que eu acredito que seja a resposta para essa sua pergunta, uma decisão. A decisão de transformar a minha vida e minha história e de não aceitar que eu iria passar por essa vida e viver aquilo sem deixar uma marca. Falei, não, eu vou mudar. Vai doer, foi forte. A tua oração virou ação, né? Porque total. A palavra ação, né? Total. Oração. Daí em diante, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a viver de uma forma diferente, a ter atitudes diferentes. A Hermínia sabe, tem dia que 3 horas da manhã a gente está no celular falando de trabalho. Opa! Isso é aonde eu quero chegar. Sim. E em 3 meses, eu consegui reestruturar meu emocional. E em 5 meses, a gente conseguiu reestruturar nosso financeiro. Aí então, assim... Você tocou num assunto que me lembrou a minha amiga Carol Coelho, que uma vez ela falou, Saulo, o medo, ele é bom porque ele mostra limites e esse medo pode virar raiva e essa raiva pode virar coragem. Sim, será que também. Foi por isso que você passou? Eu tô jogando outra batata aqui, né? Outra batata aqui. Eu gosto de usar o medo simplesmente pra... Você não vai colocar a mão no fogo, você sabe que você vai se queimar. Sim. Você não vai pular de um prédio, porque você sabe que você vai morrer. Sim. Porém, quando ele traz essa ação, ele faz com que você tome atitudes que você nunca imaginou que você tomaria. Com certeza. Então, eu nunca imaginei que eu iria passar por uma separação. Eu nunca imaginei que eu abri mão de tudo aquilo que eu vivia. E não era só questão financeira, porque eu trabalhava junto. Sim. Só que era a questão do ciclo. Da sua identidade, Vinha o love bomb, né? Que é aquele momento de amor, de cuidado, de atenção, de princesa. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. Ganhei na Mega Sena. E depois vinha novamente as agressões. Aí ficava aquele ciclo. Então, meu vício estava na primeira parte. Não, eu mereço ouvir isso, eu mereço ouvir isso. Só que todo o resto eu não merecia. Que loucura, hein? Mas eu isso é não uma entendia. manipulação. Exatamente. Uma manipulação, às vezes, até inconsciente da parte dele. Que o cara exerce um poder sobre você
E aquilo vai acontecendo e você não identifica por que você está vivendo aquilo. Sim, agora o narcisista, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Parece que ele tem a fórmula ali da sua mente, do seu corpo, porque ele tem, eu chamo do checklist do diabo, né? Ele tem um checklist perfeito ali para poder te destruir emocionalmente, porque os dois focos dele é controlar o seu emocional e o seu financeiro. Quando você se cura, você precisa de um psicanalista, de um terapeuta, de um psicólogo para te orientar e te dar essa coragem, porque eu sei quantas mulheres passam por lá que eu falo, você não está sozinha, eu estou com você. Eu vou te dar a mão e você vem junto comigo. E aí elas vêm, porque ela tem coragem, porque ela se sente, eu não estou mais só, tem alguém comigo, eu vou conseguir. Então, quando você faz isso, você rompe o ciclo. Você sai ali da sua zona de conforto, entra na zona do medo, rompe ela e vai para sua zona de coragem. Acabou. Você rompe esse ciclo, você vence. Então, quando isso acontece, o narcisista ele vai buscar ali, o que é que eu faço agora? Ela não está mais presa emocionalmente a mim. Eu posso dizer o que for, que já era o que estava acontecendo comigo depois que eu me tornei psicanalista. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Vamos levando. Vamos ter a família perfeita nas redes. E em casa pode falar e tal. Financeiramente, comecei a trabalhar, atendia em consultório, tinha meu dinheiro, estava livre. Não, a pessoa não aceitava. Tinha que todo dia estar em contas com o nome da pessoa, tudo direitinho, eu não tinha acesso. Se eu precisava comprar qualquer coisa para mim, eu tinha que acessar e pedir um Pix. Nossa, isso daí é a principal forma de controle. Exatamente. Quando eu me libertei disso, abri minha conta, fui criando independência e mantendo o controle do meu financeiro, ele pensou, e agora? O que é que eu faço para atingir? Onde ele foi atingir? Agressão. Agora eu deixo a bomba. Onde ele foi atingir? Não sei. Onde é que mais dói em uma mãe? Ai, mexer com os filhos. Meu Deus. E aí ele começou a mexer com as minhas filhas. A produção soprou no meu ouvido. Aí eu percebi a produção. A produção. Aí ele acordou uma leoa, que eu nem sabia que existia dentro de mim. Entendi. Ele teve uma discussão com a minha filha, 3 meses antes do aniversário dela, 18 anos. E ele falou pra ela, você me prometeu que antes do 18 você ia fazer seu primeiro milhão. Cadê? Se você não ler o livro que você está lendo em uma semana, eu vou ferrar com a sua vida. Ali foi tudo. Eu olhei e falei, por que isso? Pra quê? Uma menina tão boa, ela não merece ouvir isso. Nunca deu trabalho, gente, ela não merece ouvir isso. Só que ele começou a me atingir nas minhas filhas. E ali a gente levantou uma guerra. Essa guerra, ele passou 3 meses dentro da mesma casa que a gente, no mesmo apartamento, sem falar uma única palavra com a gente. Ele aplicou a lei do silêncio. Dói você ver uma pessoa que você ama sem falar com você 3 meses. Agora pense o que é ele bloquear todas as contas, você não ter nada para comer e nenhum centavo para comprar nada. Então, eu tive que deixar o medo de lado, dizer, fica aqui que eu vou agir e partir para ação. Comecei a atender, comecei a me posicionar de uma forma diferente. Por que o ser humano é isso, né? Uma vez o Leonardo DiCaprio falou num filme, ele falou assim, será que Deus, diamante de sangue, será que Deus um dia vai perdoar nós, seres humanos, pelo tipo de agressão que nós causamos para nós, seres humanos? É complicado, porque por que um homem, um ser humano, independente de ser homem ou mulher, chega a esse ponto, gente? O que é falta de amor? Porque é muito fácil. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É muito fácil machucar um ser humano. Fisicamente falando, é muito fácil. Mas eu fico pensando, será que vale a pena? Sabe, por que as pessoas têm essa questão? Você vê, a Hermínia, acho que eu conheço o que? 1 ano, né, Hermínia? 1 ano e meio, mais ou menos? 1 ano. A gente começou a conversar, bater uns papos. Hermínia, você quer ir no papo amigo? Eu quero, eu vou. Você vai? Eu vou. A gente começou a trocar umas ideias. Saulo, eu trabalho com isso. Para você ter uma ideia, a questão da procrastinação, há mais ou menos o que? 1 ano, dá 426 dias mais ou menos. Acho que foi dia 1º de dezembro de 2025. Acho que foi uma segunda-feira. Que eu falei assim, eu vou voltar à minha disciplina. 24. 25, né? 25 para 26, né? De 24? Não, né? De 25. 24 para 25. Não, agora a gente está... Nós estamos em 26. Então deu 1 ano, né? Dia 1º de dezembro de 24, eu acho, para cá, eu acho que foi isso. Foi 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos. Acho que foi no início de dezembro de 2024, isso, exatamente. Então você vê, a gente começou eu voltei à minha disciplina alimentar, que eu tinha engordado quase 15, 20 quilos, que eu já tinha
saído de 203 para 125 em 20 anos praticamente. Aí quando veio aquela nova realidade, o pessoal chama de pandemia, né? Nova realidade. Aí eu acabei voltando do 125 para o 144. Falei, não vou fazer isso de novo, não vou estar engordado de novo. Aí eu parei e eu acho que foi exatamente no início de dezembro de 2024. Então deu 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Então eu voltei à minha disciplina alimentar e nesse meio do caminho eu conheci a Hermínia Rosa. Então, gente, olha, com disciplina, eu não gostaria de falar isso, mas eu vou falar que nesses 14 meses, 15 meses, eu já eliminei mais de 26, 27 quilos. Por quê? Por causa da disciplina. Mas teve o primeiro passo. A decisão, né? Porque durante a pandemia eu fui engordando de novo e fui levando com a barriga. Depois eu volto e engordei 20 quilos. Faltam 10 minutos? Dá, obrigado. Faltam 10 minutos. Então, essa questão da procrastinação, gente, afeta o nosso lado emocional, psicológico, sensorial, biológico, autoestima. Olha, gente, eu me lembro. O físico, eu me lembro assim, falar, meu Deus, estou engordando de novo. Eu chorava de raiva, de ódio, e depois queria descarregar na comida. Posso salientar uma coisa em relação a isso que você falou antes? Por favor. Você perguntou, né? Será que Deus um dia vai nos perdoar? Nos perdoar, né? Eu acredito que sim, né? né? Eu não poderia deixar passar em branco essa sua pergunta. Claro. Eu acredito que sim. Deus é maravilhoso e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Sim. Então ele é um Deus perdoador, ele é um Deus de amor, senão ele não teria entregue o único filho dele para morrer na cruz pela gente. Sim. O que nos torna, digamos que, sofredores são as nossas próprias escolhas. Tá. A gente colhe o que a gente planta, é bíblico isso. É a lei da semeadura, você colhe o que você planta. Então, ele deixou 2 regras. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, nada é mais importante do que ele. Então, o dinheiro não vai ser mais importante, seus bens não vão ser mais importantes. Então, você vai ter o equilíbrio. E quando você ama ao próximo como a si mesmo, você entende que antes de amar ao próximo, você precisa se amar. Olha, então, você vai cuidar de você. Você falou que me despertou uma certa raiva, com todo respeito ao seu ex-marido e o pai da sua filha. Não, é certo, me despertou uma raiva, que é o seguinte, o que eu vou falar agora, eu vou falar olhando para a câmera aqui. Estou falando como homem, digno e honrado, simpatizante e pertencente à ordem templária, que é coisa de homem, macho alfa, tá? E fique claro uma coisa, é inadmissível um homem, né? Um homem, macho alfa, pai, chegar para uma filha de 17 anos e falar, se você não fizer o seu primeiro milhão antes dos 18, você vai se ver comigo. Isso daí não é coisa de homem não, tá? Então assim, eu não estou aqui defendendo questão de um ser humano agredir outro ser humano. Eu não estou falando aqui de homem e de mulher, estou falando de ser humano. Isso daí não é coisa de gente digna. Sabe? Tem um livro chamado 5 Anéis, que é a história de Musashi, um guerreiro que viveu entre 1600 e 1600 e pouco, no Japão antigo, e ele falava assim, no livro fala assim, tem uma frase assim, ame o seu inimigo como se fosse seu amigo, perdoe o seu inimigo como se fosse seu amigo, porque você perdoando o seu inimigo e amando o seu inimigo, você se torna um guerreiro implacável, porque você está se perdoando, você está se amando. Então, como guerreiro implacável, você consegue sacar a katana e arrancar a cabeça do seu oponente em um único golpe. Então eu te perdoo, mas que tu vai pagar o preço, vai. É inadmissível, eu estou perplexo de saber que um ser humano pode chegar para um filho, para uma filha e falar, se você não fizer o seu primeiro milhão até os 18 anos de idade, você vai saber comigo. Isso para mim é caso de cadeia, é caso de prisão perpétua e jogar a chave fora. Opinião, não é bater não tem que machucar uma pessoa, não tem que machucar uma pessoa. O que você ia falar, Wilson? Me perdoe. Eu ia falar que o narcisista é um traço de personalidade complexo, né? Poxa vida. Porque é um ser que tem uma autoimagem muito inflada e uma necessidade de admiração e de ter controle. Quando você contesta um narcisista, que você fala, agora chega, daqui para frente mudou, ele não aceita. E o que ele faz
é uma punição, é um castigo. Exatamente. Então ele aplica a lei do silêncio e ele aplica a escassez financeira. Ele bloqueia você e aí você não tem o que fazer, porque você depende dele. Então esse é o comportamento... Ele quer ter o controle o tempo todo, né? Do narcisista, que ele quer ser admirado. E quando você fala, não, filhão, aqui não tem mais para você, o narcisista reage dessa forma. Então, se você vive, aqui, eu vou falar para a câmera também agora, se você vive dentro de um relacionamento e você identifica que há um comportamento narcisista ali no teu companheiro, fique atento, porque você pode identificar isso numa sessão de terapia. Sabia? Com um profissional vai poder falar para você, olha, isso que está acontecendo contigo, você já refletiu por aqui? Você já entendeu isso? Você já observou aquilo? Aí você começa a acordar para um relacionamento que você está lá 10, 15 anos sendo manipulada, sendo controlada, né? E você pode identificar isso aí com 2, 3, 4 sessões de terapia. Então, quanto vale a tua saúde mental? Vale 15 anos de sofrimento? Ou vale 2, 3 sessões para você ter um apoio profissional que vai fazer você acordar para uma situação que está acabando com a tua vida? Exatamente. Ou compra meu livro também, que dá para identificar lá também. Por amor também se morre. Em meu livro você consegue identificar também. Não, ai, que ótimo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É assim, veja, eu tenho um relacionamento com minha esposa, nós começamos o nosso relacionamento no dia 24 de setembro de 1988. Então, praticamente, estamos aí 37, 38 anos de relacionamento. Desde quando começamos a namorar, até casar, ter nosso filho e tudo mais. O ato de nascer o meu filho, de ser pai, é a melhor coisa da minha vida. Então, todos os relacionamentos têm problema, todos os relacionamentos. Então, vamos imaginar assim, dentro do meu relacionamento com a minha esposa, por mais que eu possa ter problema com ela ou não, eu jamais utilizaria o meu filho para agredir a minha esposa. Uma coisa é a minha esposa, outra coisa é a mãe do meu filho. Então, essa honra e esse privilégio de ser pai, eu devo isso a ela. Então, se algum dia tiver algum problema com a minha esposa, é entre mim e ela. E eu jamais faria isso. Então, quando você falou isso, esse jovem senhor tomou essa atitude, me veio uma raiva que eu não sabia que ela existia. Me veio uma raiva que depois até vou ter que, sei lá, tomar Lê meu livro para se acalmar. Ler o teu livro e tomar Agora, 1 litro de suco de sou minha maior fã. Aloe vera, que é mina, né? Também quero. Depois que você melhorou, aí você tomou energia. Saulo, agora tem uma reflexão para você. Por favor, faça uma reflexão. O que tem de você dentro disso que a Érica contou, que fez você sentir ódio do que você ouviu? Cara, isso daí é um sentimento que desde criancinha eu sempre me senti protetor, não sei te explicar. É esse tipo de pergunta, Saulo. Então, isso é uma coisa, eu não sei se vem da espiritualidade, que eu tenho essa relação direta com a Ordem Templária, eu fui convidado para a Ordem Templária, tenho lá a minha inscrição lá na Espanha e tudo mais, e eu sou uma pessoa que eu bato de frente, tudo que é injustiça, tá? Na cultura iorubá, né, o meu orixá seria Xangô, Senhor da Justiça. Então é uma coisa que eu realmente, gente, para mim, dignidade e honra é o maior tesouro de um ser humano. Não estou te falando de preço, estou falando de valor. Sim. Eu preciso fazer uma reflexão sobre isso, Wilson. Com certeza. Então, para você que está em casa... O que me tocou essa pancada? O que tem de você naquilo que você mais odeia. Então, reflita sobre isso, porque é uma pergunta que serve para mim, para você, para as mulheres que estão aqui no estúdio. E para você que está em casa assistindo aqui o podcast. O Gabriel, falta o quê? 5 minutos, é isso? Gabriel vai dar mais 10 que a gente atrasou. 3 minutos? Tá. Não. Porque senão depois não é que é uma questão... E uma pergunta, por exemplo, referente ao narcisista. A pessoa já nasce narcisista ou no meio do caminho ele se transforma? Então, eu acho que isso acontece com a forma como essa pessoa desenvolve a vida, sabe? Com as pessoas que ela convive e a forma como ela é tratada, porque isso é um transtorno de personalidade, você entendeu? E o que forma a personalidade de uma pessoa, né?
é formada ali naquela primeira infância pelas pessoas que ela convive. Exatamente. Então, se você é tratado na pancada na tua infância, quem você vai se tornar na fase de adolescente e de adulto? Tá certo? Você pode se tornar uma pessoa arrogante, uma Ou alguém pessoa que vai que bater. tenta se defender dos outros atacando, né? Ou se você é desprezado na tua infância, por exemplo, você pode desenvolver um outro comportamento na fase adulta. Para quê? Para você se blindar daquele sentimento antigo que te prejudicou. Então, o narcisista tá muito ligado também, a gente vê muito em filme, né? Questões de psicopatas que são narcisistas, né? E hoje eu vejo assim, claramente, né, no cenário político, a grande maioria é narcisista, a grande maioria é sociopata, são pessoas que querem ter uma autoimagem inflada, querem ser admirados, Os reis. querem ser notados como líderes. Poder pelo Exatamente. poder. Poder pelo poder. Né? Só que se você for ver, num resumo, são pessoas que estão tentando ser influenciadores digitais. Hoje as pessoas não estão trabalhando, as pessoas estão com o celular o tempo inteiro tentando gravar alguém para lacrar na internet. Né? Tá vendo morrendo ali? Peraí que eu vou filmar. Peraí, tá morrendo, eu vou filmar monetizar você. isso e monetizar isso. Eu posso abrir e tirar o plástico do Claro, livro? é seu. Ô, Érica, com todo respeito, seria indelicado da minha parte pedir dedicatória, porque a gente está se conhecendo Não, agora. Mas claro que não. se assim, como é uma obra que eu pretendo guardar para mim, e com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, haveria a possibilidade de você colocar apenas algum registro aqui de Érica para Saulo, alguma coisa assim, porque eu vou datar isso. Aqui, ó. E vou deixar, Pode deixar. olha, obrigado pela gentileza aqui. E vou datar porque assim, é um livro que realmente eu vou ler. Vai eu vou impactar sempre- você. Não, Se você eu- se impactou só com um pedacinho, imagina não, quando lê. Além de ler, eu vou assimilar, porque eu gosto disso. Eu gosto de ler depois de um ano, ler de novo, depois de 2 anos, ler de novo, depois de 5 anos, ler de novo. E de Eu- falar no podcast do É. que ele leu. Que bom! E aí Muito a gente bom. já está convidada para uma outra oportunidade, viu, gente? Pra gente, viu, vamos fazer uma... Ô, Wilson, é sério, vamos fazer um dia pra Érica vir, para ela falar única e exclusivamente do livro dela, tudo bem? Tudo bem? Claro. Vamos fazer isso. Vai ser um prazer. Falta o que? Mais 5 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos? Por favor. Sim. Só fazer, claro. Vamos encerrar aqui então o nosso bate-papo. Cada um deixa o seu recado, Hermínia também, lembrando que a Hermínia está me ajudando bastante na qualidade da minha vida, que esses 27 quilos que eu eliminei nesses 14, 15 meses que já se passaram, parte dessa eliminação eu devo às orientações que a Hermínia passa para mim. É lógico que ela tem outros profissionais, ela trouxe a Maria aqui, que é nutricionista e tudo mais, então são complementos, suplementos que ela desenvolve, um trabalho incrível. Então, suas considerações, Hermínia, fica à vontade. Quero favor. agradecer pela mais uma oportunidade de estar aqui, pela Érica, que aceitou o convite de vir participar. E lembrando que o Saulo falou do gerenciamento de peso, dia 23 a gente vai começar um novo grupo, que se chama L10. É uma limpeza intestinal e desintoxicação, além da nutrição, dentro desses 10 dias, que vai para quem quer uma mudança de qualidade de vida, que é eliminar peso e toxinas dentro desse período. Então, começa dia 23 de fevereiro, 23 de fevereiro, e finaliza no dia 4 de março. Aí terá uma nutricionista e uma profissional da área de educação física nesse período. E no mês de março, eu estarei fazendo alguns eventos do Dia das Mulheres. E você falou do seu evento? Ainda não. E eu irei participar também da imersão com a Érica, Mulheres de Milhões, em Campos do Jordão, dia 6, 7 e 8 de março. Fala também do teu WhatsApp, que é o teu fazer WhatsApp? propaganda, faz pra mim. Meu WhatsApp é o 11 99306 8169. Repita. 11 99306 8169. Mais uma vez. O código do país 55 11 993 06 8169. 8169. Sim, Gente, porque olha, eu tenho certeza que esse programa vai para fora do país. Mas Então, tá indo, código tá indo. 55, Brasil. a Carla, que morava nos Estados Unidos, na Filadélfia, agora está morando na Suíça. Provavelmente ela está assistindo hoje, ou então vai assistir, porque o link vai estar no ar. A Sim. Carla é uma doce pessoa, nossa grande amiga.
Por favor, Érica, fique à vontade para falar o seu telefone também, o seu WhatsApp, deixar o seu recado, por favor. Pronto, então quero agradecer também a oportunidade pelo convite que a Hermínia fez, gente, fui muito bem recebida, muito obrigada. Espero que toda a minha história sirva para impactar uma geração, novas mulheres, novas pessoas que consigam encontrar a cura. Porque eu costumo falar que pós-pandemia o mundo ficou doente. Sim. E as pessoas estão focadas no financeiro e esquecendo o principal bem que são elas mesmas, né? Sim. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente, até o financeiro flui, tudo flui com uma velocidade muito maior. Então, se você que está em casa hoje consegue identificar que tem algo travado na sua vida, vem cuidar da sua mente, porque está travando, o segredo está aqui. Então, vamos cuidar. Tem inúmeros colegas pelo mundo, tem livros, tem cursos, tem podcasts, muitas coisas muitas pessoas estão se unindo para poder salvar essa humanidade, né? A gente vê uma humanidade doentia, onde a morte de alguém é motivo para você estar filmando para ganhar like, o sucesso de alguém é motivo para você estar filmando, para criticar, racismo, preconceito, é tanta coisa que a gente vê todos os dias que você só tem que se preocupar em ajudar essas pessoas a ficarem bem. Nós temos inúmeras imersões, a Café de Milhões, que eu conheci a Hermínia no Café de Milhões, que é para empreendedores que querem desbloquear a sua mente e fazer o seu primeiro milhão. Temos a Mulheres de Milhões, que é exclusivo para mulheres. Vamos fazer a nossa primeira imersão em Campos do Jordão, um final de semana inteiro, incrível, onde elas vão trabalhar a mente, corpo, alma, espírito, fortalecimento de identidade. Vão sair de lá, com certeza, mulheres transformadas. Ela conhece o meu trabalho, ela sabe o que eu estou falando. E vai ser, assim, incrível, né? Eu creio que logo, logo, essa história vai alcançar voos que nem eu sei aonde vai, mas já tem alcançado. E não só a história, né? Mas tudo aquilo que a gente tem buscado fazer para ajudar essas pessoas a se curarem. E que, claro, uma coisa, a primeira coisa que eu vejo numa pessoa que eu observo são os olhos. Depois o sorriso. E é incrível como os seus olhos são maravilhosos. Muito obrigada. Parabéns, é uma pessoa digna e honrada. Muito obrigada. E o sorriso complementa o que eu estou falando. Você realmente é uma boa pessoa, uma boa mulher, uma pessoa obrigada. do bem, com certeza. Muito obrigada. E vamos que vamos, né, Hermínia? Qual que é o seu WhatsApp, por favor? 11 9 4819 8962. 8962. Isso. Repita. 11 9 4819 8962. Mais Atendo uma vez. Online. Oi? E presencial também. Opa, tá muito legal. 4819 8962. Que maravilha. E lá também você faz a inscrição para o nosso evento. Só temos 7 vagas para imersão de mulheres de março. E outros eventos virão. Com certeza. Wilson, por favor, deixe os seus contatos também. Eu vou deixar o meu contato nas redes sociais, @canal Papo Terapia. Lá eu leio mentes, interpreto mensagens, recebo mensagens dos seguidores. E eu estou lá com um conteúdo incrível, onde as pessoas podem entender problemas que elas estão vivendo lá por meio dos vídeos que são feitos lá no canal. @canal Papo Terapia. E o mente ampliada. Tem a mentalidade ampliada também, é para você fazer uma terapia antes de dormir, de graça lá no meu canal. Comecei esses Muito dias bom, vou seguir você lá. Gente, então, olha, acabou. Um beijo no coração e até o próximo Papo Amigo Podcast Informação com Perfeição. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. O Gabriel. Apis?